Atenção, uma outra grande operação da Polícia Federal em marcha. Vamos para o Rio de Janeiro. Rodrigo Viga. Muito obrigado, Joseval. É a Operação Bullish, que vem acontecendo desde cedo, né? Polícia Federal investigando um empréstimo que foi feito pelo BNDES, na verdade pelo braço financeiro do BNDES, o BNDES Par, em 2007. Um negócio aí de 8,1 bilhões de reais. Um crédito concedido ao grupo, agora já pode dizer, viu, Joseval, ao grupo JBS. Foi para aquisição de uma empresa nos Estados Unidos, a Swift, segundo informações da Polícia Federal. Já pode dizer também que entre os alvos desta operação, não são poucas pessoas, estão os irmãos Joesley e Wesley Batista, do JBS, e também o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que presidiu o banco até 2016, 2007 a 2016. Meu caro Joseval e ouvinte desse Jornal da Manhã da Jovem Pan, o que eu posso dizer para você é o seguinte, que essa operação foi feita em junho de 2007. Em junho de 2007, Luciano Coutinho já estava presente, já estava no comando, capitaneando o BNDES. Mas em tese, Joseval, e ouvintes desse Jornal da Manhã da Jovem Pan, em tese, as operações no banco, elas são creditória. Oi? Tem só uma informação exclusiva que está chegando aqui com a Vera Magalhães, daqui a pouco você complementa os seus detalhes aí do Rio. Oi, Vera, o que você tem pra gente? Oi, Thiago, tudo bem? É sobre essa operação Bullish que o Rodrigo estava falando aqui no ar. A Polícia Federal me informa que houve um mandado de condução coercitiva do ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, nesta operação. Ele só não foi cumprido porque Luciano Coutinho não está no Brasil, está no exterior, mas terá de retornar ao Brasil para depor e será conduzido coercitivamente para isso pela Polícia Federal, pela essa operação que investiga o repasse de até 8 bilhões para o grupo JBS pelo BNDES. Luciano Coutinho, a gente já se perguntava aqui muitas vezes por que ainda não era alvo da Lava Jato ou das Zelotes ou de alguma dessas investigações. E sempre me diziam que haveria um braço específico do BNDES a qualquer momento. Pois bem, essa hora chegou e Luciano Coutinho, até aqui intocável, vai ser levado coercitivamente para depor, tão logo chegue ao Brasil. Era essa a informação. A Globo também já deu que houve um pedido de prisão do Joesley Batista negado. Então ele deve só ser levado a depor, mas não será preso, tá? Ele está negociando delação premiada, como eu já falei aqui antes. Então era isso, vamos voltar com o Viga. Se eu souber mais alguma coisa, eu volto a chamar vocês. Combinado, Vera, até já. Viga, complementando a informação. E complementando, todo mundo dizia que a ponta do iceberg estava para fora e a parte de baixo do iceberg, né, professor Vila, que é muito maior, mas muita gente não sabe, né, seria o BNDES. O que eu posso dizer é o seguinte, pela experiência que eu tenho de cobrir o BNDES, só estou levantando aqui uma pensata, viu, professor Vila? As operações em tese no BNDES deveriam ser criteriosas, ou seja, se você bate na porta do BNDES e pede um empréstimo, não sai imediatamente. Nesse caso, a informação que a Polícia Federal está dando é que foi algo a toque de caixa, que atropelou todos os processos e teria dado um prejuízo ao BNDES de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mas se a operação foi feita em junho de 2007 e essa operação foi feita logo assim que o Luciano Coutinho assumiu o BNDES, a gente não pode esquecer que antes do Luciano Coutinho também vieram outros dois presidentes. Damian Fioca, que teve uma passagem relâmpago por lá, e esse que eu queria sublinhar, viu, professor Vila? Guido Mantega, que presidiu o BNDES durante um bom tempo. E dentro do BNDES, junto com o Luciano Coutinho e outros representantes do governo, essa foi uma época em que se decidiu criar, ou pelo menos tentou-se criar, as chamadas campeãs nacionais. As empresas brasileiras que sairiam comprando outras empresas de menor porte para se robustecer e se internacionalizarem. Fizeram isso com a JBS, ou tentaram fazer, agora mostra-se de forma ilegal, e também com a Oi. A Oi está em recuperação judicial e a JBS agora sendo alvo desta operação da Polícia Federal. Só para sublinhar que, além do Coutinho, tem dois ex-presidentes que a gente não pode deixar de enaltecer que algo também pode ter acontecido, viu, professor Vila? Sim. Tá certo, Vila. E, professor, é bom lembrar o seguinte, que o ex-ministro Antônio Pallotti também é investigado nessa operação. Também é investigado. Vamos pegar, foi bem destacado pelo Viga, o período que Guido Mantega presidiu o BNDES e tal. Mantega agora, nessas operações, sabemos agora,
eles não só foi chamado de italiano ou pós-Itália, que havia uma variação entre Palocci e o Manteiga, mas agora tem um novo codinome. Manteiga Laticínio. Era chamado de laticínio tal. Veja que bacana. O Luciano Coutinho, a trajetória da vida dele é interessante, né? Luciano Coutinho é um economista que foi vinculado ao antigo MDB, muito próximo ao Ulisses Guimarães. Eram chamados economistas de oposição durante o regime militar, muito vinculado durante o período da Unicamp, a um instituto de economia da Unicamp, e chegou a ser até candidato pelo PSB aqui de São Paulo, não foi eleito, né? E tinha toda uma trajetória depois no PMDB, depois do MDB, o sucedâneo foi o PMDB, né? E acaba tendo esse papel pífio, porque o que me chama a atenção no caso e volto a dizer, ele presidiu por mais tempo e ele fez uma distribuição fabulosa de dinheiro. Só nessa operação o prejuízo é de 1,2 bilhão. 1,2, ou seja, 1 bilhão e 200 milhões de reais. É muito dinheiro. Por isso que eu insisto da senhora Maria Silva vir a público, e ela tem de vir a público, não nota oficial. Nós queremos que a senhora fale conosco, tete a tete. Estamos a convidando, inclusive. Seria muito importante que a senhora viesse, quando estivesse em São Paulo, viesse aqui ao Jornal da Manhã. E por quê? Porque foram bilhões. O banco tem um rombo. E quem vai cobrir é o Tesouro. Quem é o Tesouro? Somos nós. Nossos impostos. Então a senhora tem de mostrar o que a senhora encontrou. E o grupo JBS é acusado, precisamos saber o que é, o que não é verdade, que o Lulinha é um grande sócio. O Lulinha, o Fábio Luiz, o Ronaldinho Gaúcho, aquela figura fantástica, filho do Lula, da família Lula da Silva, família de criminosos, porque o pai é criminoso. E é tão safado, que ele imputa a mulher a falecidos crimes. Olha, eu não sabia que a safadez do Lula chegava a esse ponto, mas é demais, chega ao safado. Mas o filho, todo mundo fala há anos que é sócio. A fazenda no Pará, por exemplo. Quantas vezes eu conversei com muitos paraenses, gente que trabalha de há muito naquela região, e falo dos interesses de propriedades do Lulinha, vagabundo da família Lula da Silva, né? E que seria sócio oculto. E a pergunta sempre fica o seguinte, para finalizar: onde está o dinheiro do Lula? O dinheiro do Lula não é o duplex, não é o triplex, não é o sítio. Aonde está o dinheiro do Lula? Foi dada uma pista nessa Renato Duque, né? Falou que estava em Mônaco, passando por Mônaco. O dinheiro do Lula está no exterior. Logo, logo, esse criminoso que nos humilhou mais uma vez nesse depoimento, porque dá vontade de levá-lo para cadeia, para prisão perpétua, jogar em Ilha Grande, como se fosse antigamente, nesse sem vergonha, e ficar de eterno lá. Vamos ver onde está o dinheiro desse sem vergonha.